Olá, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? É um privilégio, é uma oportunidade estar diante de vocês mais uma vez. É um privilégio comunicar e impartir parte daquilo que o Senhor tem confiado a nós. Por isso, o nosso desejo, a nossa oração é para que quando essa mensagem estiver diante de ti, ela possa cooperar com o Senhor de alguma maneira para o seu desenvolvimento em Cristo Jesus, para o desenvolvimento dessa nova natureza a qual o Senhor nos confiou em Cristo. Porque dele, para ele, são todas as coisas, isso por intermédio dele. Eu quero hoje compartilhar com você parte das Escrituras que está no texto de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, aquilo a qual nós chamamos da confissão de Pedro. Eu quero pegar esse texto como base para mostrar para você, para provocar a você que a fé que nos foi dada, o dom maravilhoso que o Senhor nos deu para a salvação, é para conhecer o Senhor. Por isso que ela é um fruto do Espírito que deve ser desenvolvido. Não apenas um presente, mas um fruto, uma semente que ao se desenvolver nos habilita cada vez mais para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 1, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é uma boa nova de salvação, é uma boa notícia que um justo morreu no lugar dos injustos. Que Jesus, na sua encarnação, na sua vida, na sua morte e ressurreição, nos comprou para o Pai e nos reconciliou com Ele. E confiou a nós o ministério da reconciliação. Mas como podemos desenvolver esse ministério sem conhecer o Senhor, sem conhecer a sua palavra que fala quem Ele é, sem conhecer a natureza do Evangelho? Nós estaremos fadados ao fracasso. Por isso que Oséias diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, o meu povo sofre porque não me conhece, diz o Senhor. E eu quero, juntamente com você, me desenvolver e continuar em prosseguir em conhecer o Senhor. Porque, infelizmente, muitos de nós paramos no conhecimento e esquecemos que no meditar nessa palavra, de dia e de noite, está o prosseguir em conhecer o Senhor. Mateus 16, no capítulo 13, diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem também dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles lhe disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo-lhe, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo-lhe, disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Somente até aqui. Eu quero compartilhar parte desse texto com você. Jesus, quando estava diante dos seus discípulos, ele questiona eles, dizendo quem o povo, quem a multidão dizia ser ele. E ali você pode perceber juntamente comigo
que o que fora dito sobre ele não era pejorativo, não era com a intenção de denegrir quem Jesus era. Era um povo que estava reconhecendo nele algo vindo da parte de Deus. Diferentemente dos religiosos, dos fariseus hipócritas que diziam abertamente que ele era um diabo, que ele era um inimigo de Deus. Mas aqueles disseram que ele era algo como João Batista, algo como Elias ou um dos profetas. Não houve um desrespeito, mas a despeito dessa resposta da multidão ser coisas boas sobre Jesus, não era a revelação de Deus sobre quem de fato era o Filho do Homem. E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, mediante a revelação do próprio Pai, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por conta desta revelação, Jesus devolve para ele, dizendo: por conta disso, eu também te digo que tu és agora não apenas Simão Barjonas, mas tu és Pedro, tu és da mesma essência, tu és da mesma natureza, porque eu sou a rocha da tua salvação, e você, em Cristo Jesus, é do mesmo material. Por isso que o próprio Pedro escreve que como pedras vivas nós somos edificados em templo santo para o Senhor. Na continuação dessa entrega de Jesus, ele diz: e também te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, e também o que desligares na terra também será desligado no céu. Essas chaves, elas se oriundam de apenas uma chave, que é o Evangelho. O Evangelho, podemos dizer que é a chave em letra maiúscula, e dentro dela se derivam as demais, a qual nós chamamos chaves. Então, de fato, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é a boa notícia de que um justo morreu no lugar dos injustos. Por isso, o nosso desafio sempre, independente da parte das Escrituras que nós vamos comunicar a você, é apontar para a obra redentora de Cristo Jesus. É apontar que desde Adão estávamos separados de Deus por conta de nossos pecados, porque a palavra diz que não há um justo sequer, que todos morreram. Mas também a palavra diz que assim como a morte entrou por conta de um, a vida entrou por conta de um justo. Então, o que nós desfrutamos dessa boa notícia. E na continuação deste texto, ele começa a ensinar, a dizer, a confiar cada vez mais. Mas também na Escritura como um todo, nos Evangelhos como um todo, nós vamos perceber que essas chaves ela foi dada em autoridade para os discípulos. Mas o próprio Cristo disse a eles: porém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Até que do alto sejais revestido de autorização. Por isso, todo filho, toda filha de Deus deve andar não apenas na autoridade da sua palavra, mas na autorização, ou seja, na virtude do Espírito Santo, validando aquilo que fora dito, validando aquilo que está escrito. E aí se compreende que a fé de fato é um dom, é uma dádiva, é um presente que foi conferido a nós, para que possamos conhecer ao Senhor. No primeiro momento, de fato, para a nossa salvação, mas posterior a isso, para o nosso desenvolvimento em cura. E no conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor, está uma das chaves que nos reveste de autoridade. Mas autoridade para quê? Para que nós precisamos dessa autoridade? Em primeiro lugar, para vencermos a nós mesmos. Em seguida, na continuação do desenvolvimento dessa nova natureza em Cristo Jesus, para vencermos o mundo. E por fim, conforme está escrito por Tiago, para resistirmos a Satanás, até que ele venha a fugir de nós. Por isso a palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de nós.
ou ele fugirá de vós, conforme está escrito. Mas perceba que a essência está na sujeição ao Senhor. E essa falta de compreensão é a causa de muitos estar, mesmo salvos em Cristo Jesus, padecendo, sofrendo, apanhando do próprio Satanás, apanhando dos seus enviados. Por quê? Porque querem resistir, querem ir de encontro, sem antes estar sujeito a Deus, sem antes estar revestido de autoridade. Isso nós vemos nos evangelhos, isso nós vemos na palavra de Deus, quando está escrita aquela parte onde 2 homens, eles vão aos filhos de Satanás para repreendê-los, dizendo que expulsariam os demônios em nome do Deus de Paulo, em nome de Jesus Cristo. E aqueles espíritos malignos dizem: Jesus nós conhecemos, Paulo bem sabemos quem é, mas e vocês, quem são? E ali as escrituras relatam que eles foram espancados, eles apanharam, as suas vestes foram rasgadas. Por isso que nós devemos, meu irmão, minha irmã, dedicar tempo às escrituras. Muitas vezes nós falamos que amamos o Senhor, muitas vezes nós falamos que somos seus servos, muitas vezes nós falamos que somos completamente dependentes dele. Mas se examinarmos a nós mesmos com intenção, com intencionalidade de conhecermos quão próximo nós estamos dessa verdade, muitos, mas muitos mesmo vão descobrir que se enganam, que se auto-enganam. Porque o tempo que é dedicado à palavra do Senhor, o tempo que é dedicado à meditação nas Escrituras, o tempo que é dedicado na oração, comparado ao tempo que é dedicado nas redes sociais, é a causa de vergonha para nós. Hoje nós somos engodados pela tecnologia, que deveria ser uma arma, que deveria ser uma ferramenta em nosso favor. Nós passamos horas e horas e horas perdendo tempo, quando poderíamos estar aproveitando este tempo, compreendendo que o próprio Deus é o tempo e que o tempo é a vida a qual o Senhor confiou a nós. Todas as vezes quando nós estamos distraídos, nós estamos dedicando a nossa vida àquilo ao qual nós estamos prostrados. E eu não estou sendo radical, eu não estou falando contra a diversão, a distração, até um ócio que é proveitoso para nós. Nós devemos sim descansar, nós devemos sim relaxar a nossa mente, mas também precisamos parar urgentemente de mentir para nós mesmos, porque senão nós não vamos crescer na graça e no conhecimento, e seremos como meninos imaturos, levados por qualquer vento de doutrina. Paulo, quando aconselha a Timóteo, ele fala: procurai apresentar-te diante de Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a espada, a palavra da verdade. E aí ele pode dizer para aquele jovem que ele poderia, mesmo com pouca idade, ser plantado em uma região, porque ele conhecia o Senhor. Ele não parou no conhecimento inicial, ele não parou na sua salvação, mas ele permitiu-se ser vencido pelo Senhor e se desenvolver no plano, no propósito eterno de Deus. Então, quando o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, quando o Evangelho é a chave a qual foi confiada primeiramente a Pedro e aos demais apóstolos e a toda a sua igreja, é para que por intermédio dessa boa notícia nós possamos comunicar que Deus salva pecadores. Por isso a palavra cumpre os seus desígnios, quer para a justiça, quer para o juízo, porque a palavra não volta vazia para o Senhor, meu irmão. A palavra não volta vazia para o Senhor, minha irmã. Muitas vezes nós pensamos que isso está dizendo sobre ela vai pegar o pregador e vai pegar também o alvo da pregação. Sim, em parte isso é verdade, mas ela está em essência como uma chave, com o poder de ligar e de desligar aqui na terra
para que seja ligado ou desligado no céu. Ou seja, quando nós comunicamos essa boa notícia, quando nós anunciamos o poder de Deus para a salvação, aquele que o recebe é ligado nos céus, como foi ligado aqui na terra. Porque ao receber e a confessar a Jesus, ele foi reconciliado com o Pai. A justiça de Cristo foi imputada a ele. E quando nós não continuamos no conhecimento, não prosseguimos no conhecimento, no meditar na Escritura, no meditar dessa palavra, nós não desfrutamos, em primeiro lugar, de toda a verdade. Porque no livro de João fala que o Espírito Santo ia nos conduzir por toda a verdade. O que implica isso, meu irmão? O que implica isso, minha irmã? Implica que nós, quando nos achegamos a Cristo, temos muitas marcas nas nossas almas, temos muitas feridas que vão precisar ser saradas, que vão precisar ser curadas, que vão precisar da ação sobrenatural do Espírito Santo, da comunhão dos santos. Mas, por negligenciarmos o nosso conhecimento, nós não desfrutamos da graça plenamente, porque minimizamos a graça como o favor de Deus para a salvação, mas a mesma graça que te encontra para a salvação, ela te habilita para o desenvolvimento, para que você possa fluir em autoridade, para que você possa fluir com autorização, para que você possa de fato ir em nome do Senhor, conforme está escrito em Marcos 16, e curar os enfermos, e expulsar os demônios, e ter a grandiosidade da revelação que a palavra diz que o Senhor ia confirmando os sinais, ia confirmando as palavras daqueles apóstolos com sinais, com prodígios e maravilhas. Então, neste momento, quando nós vamos com entendimento em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos como operadores da palavra do Senhor. E quando nós operamos essa palavra com autoridade e com autorização, o Senhor carimba, validando. O Senhor, ele se torna o nosso cooperador. E isso vai ao encontro aquilo que Paulo diz, que de Deus nós somos cooperadores, o Senhor, ou seja, o Senhor está efetuando uma grande obra de salvação ao anunciar e a encontrar todos os seus. Nós somos o meio a qual o Senhor deu para que os demais sejam alcançados. Por isso está escrito que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. E rogue você, rogue eu, ore você, ore eu, para que o dono da seara envie mais ceifeiros. Como? Com homens e mulheres que vão se desenvolver na palavra do Senhor, com homens e mulheres que vão crescer na graça e no conhecimento continuamente. Como? Respeitando as fases. O apóstolo João, eu creio que é uma das partes mais belas da Escritura, quando ele diz: filhinho, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se você pecar, não permita que Satanás venha te acusar, que venha paralisar, que venha te amputar, porque você tem um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, que está intercedendo por nós, que está intercedendo em nosso favor. Grande é este mistério, grandiosa é essa graça. Mas ele continua e escreve aos jovens: jovens, eu vos escrevo por quê? Porque vocês já vencestes o maligno. E ele continua dizendo, e aí está uma das chaves para o nosso desenvolvimento, porque ele diz: porque a palavra do Senhor está em vosso coração. Isso vai ao encontro do que está escrito por Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, esses jovens se sujeitam a Deus. E nessa sujeição eles têm a palavra do Senhor em seu coração. E porque eles têm a palavra do Senhor em seu coração, eles resistem, eles vão de encontro ao diabo, porque aí se cumpre também que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas você vê que não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira.
E aí João continua dizendo: mas pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que era desde o princípio. Vocês conhecem o alfa, o ômega, o início e o fim. Vocês conhecem e vocês estão sendo conduzidos por toda a verdade com o Espírito Santo. Por isso agora vocês caminham com autoridade, vocês caminham com autorização. E para caminharmos para o fim dessa pequena meditação, quero chamar você para ir conosco no livro de Romanos, no capítulo 11, no versículo 33, onde Paulo, um dos mais belos cânticos de adoração, diz assim, Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém, 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 aleluia. Glórias a Deus por isso, meu irmão. Glórias a Deus por isso, minha irmã. Mas aqui eu quero provocar o seu entendimento para você crescer na compreensão bíblica como um todo. A questão de capítulos, elas não fazem parte dos originais, dos pergaminhos. Isso foi uma maneira de separar assuntos, de colocá-los em ordem. E isso, em geral, nos beneficia muito. Mas algumas vezes, por conta da gente parar e pensar que um entendimento foi encerrado, nós não damos continuidade no pensamento do escritor. Nós não caminhamos na revelação como um todo. E aí você vai entender agora o que eu estou te dizendo. Porque no capítulo 12, naquilo que parece iniciar um novo assunto, na realidade é a continuidade dessa canção. Porque essa canção, ela parece que coloca Deus no lugar que jamais nós vamos conhecê-lo. Porque é um caminho maravilhoso. É de uma grandiosidade imensa, mas o Senhor quer ser revelado. Porque da mesma maneira que o Filho revela o Pai revela o Filho, tudo isso por intermédio do Espírito Santo. Então, Jesus em essência veio revelar o Pai. E Jesus é o Verbo, é a palavra, porque está escrito no Evangelho de João. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nada do que foi feito sem ele se fez. Então, por intermédio da sua palavra, o Senhor revela o Pai. E aí você continua no capítulo 12 com o entendimento, que é a continuação do capítulo 11. E aí Paulo ele começa a rogar, ele começa a clamar ao povo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, que é o vosso culto com entendimento. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí ele diz, e ele apresenta o propósito dessa transformação, para que experimentei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem prosseguir em conhecer o Senhor, meu irmão, nós vamos desfrutar daquilo que está disponível para nós. A boa, agradável e perfeita vontade do Senhor está disponível para todo filho interessado, está disponível para todo filho que não parou na sua salvação, mas continua a se desenvolver, a permitir ser vencido pelo Espírito Santo, a corresponder à ação do Espírito Santo em um viver santo, em um contínuo conhecimento das Escrituras, em um contínuo meditar na Escritura. E ali ele experimenta a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando este se vê em ambientes de dificuldade, quando ele se vê atribulado, quando ele se vê espancado pela circunstância, ele se lembra: o meu Redentor vivo está, por isso eu posso crer no amanhã. Quando este vê as situações adversas diante dele, quando este vê todas as coisas complicadas diante dele, ele se lembra da palavra que é viva em seu coração, porque nada pode nos separar do amor do Senhor, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem dívida, nem ofensa, nem dificuldades momentâneas pode nos separar do amor do Pai em Cristo Jesus. E este também, quando compreende e desfruta da boa, agradável e perfeita vontade do Pai, ele anseia em se tornar de fato um cooperador do Senhor. Ele anseia de fato em desenvolver e ser desenvolvido no ministério da reconciliação. Ele ama como o Pai nos amou, ou seja, ele ama a ovelha perdida, ele ama o filho pródigo, ele ama aqueles que ainda não foram alcançados por Senhor, e ali se cumpre aquilo que está escrito pelo próprio Jesus: e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E onde estiver o meu servo, haverá recompensas da parte do Senhor, haverá galardão, haverá a alegria, um gozo inefável no Espírito Santo em fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Meu irmão, minha irmã, que essa palavra venha te impulsionar, que essa palavra venha te provocar a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque com este conhecimento nós podemos de fato, com autoridade e com autorização, cooperarmos com o Senhor no desenvolvimento da sua obra. Nós podemos nos comparar e ser assemelhados a Timóteo como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra do Senhor. Para quê? Para o nosso próprio benefício, mas também para ir e dar resposta ao ide a qual o Senhor nos confiou, indo por todo o mundo, anunciando o Evangelho a toda a criatura. Mas como podemos anunciar algo que não conhecemos? Como podemos falar de um Deus do amor, onde nós não desfrutamos do amor desse Deus? Como nós podemos falar de um Deus Pai, quando nós não o conseguimos compreender como Pai? Por isso, que a grandiosidade da revelação concedida a Pedro invada todo o seu ser. A minha oração, a minha intenção, o desejo do meu coração é que uma multidão de obreiros aprovados se coloquem à disposição do Senhor. Feche seus olhos, meu irmão. Feche seus olhos, minha irmã. Se examine. Clame ao Senhor agora para sondar o seu coração. Clame ao Senhor agora para sondar as intenções do seu coração. Examine-se à luz das Sagradas Escrituras e vê de fato se aquilo que você fala sobre o Senhor está sendo validado sobre as suas ações. Se o seu amor para com Ele é validado pela sua entrega a Ele, por sua busca a Ele, pelo seu desejo, pelo seu anseio em conhecê-lo. Porque essa é a boa, agradável e vontade dele para conosco. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos bendizer o teu santo nome, nós queremos agradecer porque a tua palavra é viva e eficaz, nós queremos agradecer porque a certeza nós temos que ela cumprirá o seu propósito, quer para a justiça, quer para o juízo, quer para desligar, quer para ligar, mas ela vai se cumprir, porque naquele dia onde nós estaremos todos diante do Senhor, não haverá ninguém indesculpável. Por isso que a minha oração, o meu desejo, a minha intenção é para que os seus filhos se despertem para essa realidade do teu reino, para que os teus filhos possam dizer de fato, com conhecimento de causa: venha o teu reino, venha a tua vontade sobre nós, cumpra em nós o teu querer, porque o Pai é nosso, porque o pão é nosso, porque a família é tua.
Nós queremos, Pai, fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Por isso, Espírito Santo, nós clamamos a Ti, que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos ouvidos sejam abertos, para que nós possamos ser conduzidos por Ti em toda a verdade. E que essa verdade, a boa notícia de que um justo morreu no lugar dos injustos, preencha o nosso coração. Que essa vontade, que essa compreensão que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos encontrados por tão grande obra de amor, invada todo o nosso ser, e aí com entendimento nós venhamos a exercer, com a alegria que nos é proposta, o ministério da reconciliação. Desperta-nos, Pai, para essa realidade. Desperta-nos, Pai, para este tempo, tanto a mim quanto aos meus irmãos. Este é o meu desejo, essa é a minha oração, e que seu Santo Espírito venha confirmar essa palavra, com sinais, com prodígios e com maravilhas, mas também gerando entendimento, e que nós possamos também produzir frutos de arrependimento, dando uma resposta a essa palavra. Por isso, Pai, glorificamos o Teu santo nome. Por isso, Pai, glorificamos quem Tu és. Por isso, Pai, glorificamos o Teu amor expresso em Cristo Jesus e a interação do Espírito Santo nos conduzindo em toda essa revelação. O nosso coração está transbordante de alegria, o nosso coração está transbordante de esperança, mas também o nosso coração está transbordante de segurança, com a certeza que aquele que começou em nós uma grande obra a concluirá, a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus. Cumpra em nós o Teu querer, ó Pai. Essa é a nossa oração e nós fazemos isso em nome de Jesus e dizemos em uma só voz: amém, 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 e glórias a Deus por isso. Santo é o Seu nome. Aleluia. Santo és Tu, Senhor.